Muito bem. Então, bom dia a todos. Acredito que todos estão do Brasil, né? Já retornaram, a maioria, pelo menos eu acho. Meu nome é Anderson, trabalho aqui na DRI, na Diretoria de Relações Internacionais. Estamos aqui hoje na segunda roda de conversa do nosso CINTER de 2024, né? Segunda roda de conversa que nós estamos apresentando esse ano. Temos uma terceira amanhã de forma presencial também. Queria agradecer a todos que estão aqui na nossa apresentação, mais de 30 pessoas aqui, quase 40 pessoas, coisa boa, né? E hoje o objetivo aqui é compartilhar experiências dos nossos alunos que fizeram mobilidade, né? Que tiveram essa oportunidade de estar num outro país, numa universidade parceira da UFOP, vivenciando aí um período de estudos, né? O que a gente chama de mobilidade acadêmica. Então, hoje teremos aí essa oportunidade para que vocês relatem um pouco da experiência de vocês. Temos aqui hoje vários alunos que são como ouvintes, né? Então, já peço mais uma vez aí que os ouvintes registrem aí no chat o curso de vocês, o interesse de vocês de estar aqui hoje, e a dinâmica é bem livre. Eu faço perguntas, quem tem interesse em se manifestar, levanta a mão aí e apresenta aí o seu comentário, tá? Então, fiquem à vontade, é bastante livre e vamos contribuir aí com o objetivo, com apoio aos colegas que vão fazer mobilidade e também a DRI. Todo ano que nós temos essa roda de conversa, nós da DRI aprendemos muita coisa, né? E ontem, uma das palavras que mais foi utilizada ontem foi: se eu tivesse ouvido isso antes de fazer a mobilidade, se alguém tivesse me falado isso antes de fazer mobilidade. Então, esse é um dos objetivos dessa roda, que essas pessoas formar uma rede de apoio, e essas pessoas que querem ter essa experiência, escutarem um pouco. Opa, deixa eu me atentar aqui para uma questão que pode salvar minha vida aí, né? Então, é bastante livre. Fiquem bastante à vontade. Eu queria começar com uma apresentação de vocês, né, para que todos aqui conheçam quem está participando aqui hoje, dos apresentadores, tá bom? Então, quem é você, né? Que curso que você faz aqui na UFOP, para qual instituição que você foi, em qual país, quando você foi e quando você voltou. Temos aqueles que já voltaram lá em junho, julho, agosto, temos alguns que voltaram agora, teve aluna que participou ontem e voltou domingo, né? E veio segunda-feira para participar da roda presencial. Então, quero que vocês se apresentem aí para mim, só para ficar mais organizado. Vamos começar aí por ordem alfabética, pode ser? Então, apresentadores, aqueles que fizeram mobilidade, com letra A. Quem aí está com a letra A pode começar se apresentando, por favor. Tem eu, Anderson. Bom dia. Tem mais alguém? Pode começar. Posso começar? Gente, beleza? Bom dia. É muito legal estar aqui, porque lembro do que passou, né? Assim, dá uma sensação muito gostosa. Eu sou Arthur Feu e eu fiz mobilidade agora de janeiro até maio para os Estados Unidos, na Virginia Commonwealth University, que é a VCU, que estou maravilha. lá. E eu estou terminando meu curso de sistemas na UFOP, estou fazendo só o TCC agora, e lá, durante o intercâmbio, eu estudei ciência da computação também, porque o curso tem uma divergência, né? Sistemas é um pouco diferente, é um curso mais de negócios lá fora do que de programação, então eu optei por estudar ciência da computação lá. Maravilha, Arthur. Foi o primeiro aluno aí desse convênio com a VCU, né? O primeiro e único, por enquanto. Quem aí tem interesse em fazer mobilidade nos Estados Unidos, na VCU, né? Vai poder ouvir um pouquinho do Arthur hoje. Obrigado, Arthur. Próxima aí, letra A. Quem mais nós temos aí que quer se apresentar? Arthur, outro Arthur. Bom dia a todos. Meu nome é Arthur Moreno. Eu fui em fevereiro para a Universidade do Porto e fiquei até 1º de agosto. Lá eu estudei Direito, que eu sou Direito aqui na UFOP também. E, resumidamente, é isso. A Universidade do Porto ela tem mais pessoas que foram assim do que a que o outro Arthur foi. Então, vocês vão encontrar mais pessoas assim para dar dicas de como foi a cidade, de como era a cidade, de hospedagem, de moradia, de viagem e tudo mais. Então, para quem precisar, pode me chamar. Beleza, Arthur, muito obrigado. Porto é Portugal, né, gente? 90% dos nossos alunos vão para Portugal, e desses 90% vão para Portugal, uns 80% vão para o Porto, né? É uma cidade linda, né? Eu já tive o prazer de estar lá naquela cidade. Então, aí, Porto é um principal destino dos nossos alunos da UFOP, né? Tem várias pessoas que estiveram lá e vão poder relatar a experiência. Quem mais está aí, letra A? Temos mais pessoas. Amanda? Bom dia, gente. Eu sou a Amanda, sou estudante de Pedagogia EAD aqui na UFOP. E eu fui para a Colômbia, na Universidade del Atlântico. E, enfim, foi uma super oportunidade, porque como eu sou estudante EAD, então eu pude também vivenciar uma parte presencial da graduação, foi super importante para mim. E eu fiquei lá de fevereiro a junho desse ano.
Maravilha. Amanda, você é a segunda aluna dos cursos EAD da UFOP que fez mobilidade. Então, ajuda a gente a organizar um evento lá com o pessoal do SEAD, tá? Para a gente Pode deixar, vamos fazer acontecer. Para os professores nos convidarem, tá? E aí você dá uma fala com eles lá. Muito bem. Próximo. Eu acho que sou eu. Sim. Bem, pessoal, meu nome é Antum, eu estudo medicina. Eu fui fazer o intercâmbio em setembro do ano passado, lá na Universidade do Porto, na FMUP, né? Então, fiquei lá até março. E, bem, é isso. Fazer o curso, as equivalências são bem legais, então deu para fazer tranquilo. Maravilha. A medicina é sempre um desafio, né, Antum, para poder fazer a mobilidade, questão dos aproveitamentos, questão de internatos, né? Depois você conta um pouco para a gente aí. Amanda? Sou Amanda, também fui para a Universidade do Porto, assim como o Arthur e o Antum. Fui estudante de engenharia da Faculdade de Engenharia durante fevereiro e agosto também. E é isso, estou aqui. Estava lá na FEUP. Isso, na Maravilha. FEUP. A biblioteca deles é linda, né? Nossa, que biblioteca bonita. Linda, linda. Muito bem. Beleza, acho que letra B, tem a Beatriz. Não é isso, Beatriz? Quer se apresentar, por favor? Sim, claro. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Meu nome é Beatriz Tinoco. Eu também fui para a Universidade do Porto, em Portugal. Eu faço jornalismo na UFOP, então eu fui aluna, né, da Faculdade de Letras do Porto, e foi uma experiência muito bacana. Para quem tem vontade, eu super recomendo. Obrigada. Beleza, conta pra gente depois um pouquinho da experiência. Letra F, se eu não me engano. Felipe, tá aí? Tô aqui, bom dia todo mundo. Eu sou o Felipe, eu sou estudante de Engenharia Geológica na UFOP. E também fui para a Universidade do Porto, mas eu fui para a Faculdade de Ciências, fiz Geologia lá. E foi uma experiência incrível. Maravilha, mais um colega pro Porto. Fabiana. Fabiana não foi pro Porto, não. Oi, tudo bem? Eu fui para o Porto, sim, só que eu fui para a Universidade Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, né? É na cidade do Porto. Nossa, eu faço Ciência e Tecnologias de Alimentos na UFOP, então não tem uma equivalência 100%, né? Então, lá na Fernando Pessoa, eu fiz Ciências da Nutrição. Como eu já estava no finalzinho, assim, do curso, eu não consegui aproveitar muita coisa, mas a experiência de estar lá é inexplicável. É inexplicável. Maravilha, Fabiana. Os assuntos que a gente vai tratar também vai ser sobre esse aproveitamento, como que foi. Aí, no seu caso, como não tem um curso exato, você vai poder dar um relato para a gente como que você buscou aproveitar isso aqui na UFOP. Acabou que assim, eu aproveitei mais como eletivas, horas extras, e foi ótimo. Sim, beleza. A experiência laboratorial de lá também é bem diferente da daí, então vale muito a pena. Maravilha. Você vai poder contar para a gente bastante aí de como foi essa experiência. O pessoal do CTA tem aumentado o número de alunos de CTA que estão buscando mobilidade. Sim, eu dei uma... Maravilha. por lá. Muito bem, muito bem. Muita gente me procurou. Ótimo. Você está no intercambista amigo, provavelmente, né? Maravilha. Você está no intercambista amigo, provavelmente. Não me pus ainda não, mas pode me... Depois eu vou falar disso. Beleza, muito bem. Falou. Obrigado, Fabiana. Gabriela, tá aí, Gabriela? Letra G? Se não, vamos passar para J. Jéssica, tá aí? Eu. Oi, gente, meu nome é Jéssica, eu sou do curso de Turismo da UFOP e eu fui para o Porto, mas também fui para a Universidade Fernando Pessoa, que é a mesma da Fabiana, e lá eu fiz o curso de Ciência da Comunicação, porque também não tinha o curso de Turismo, então a equivalência foi bem parecida com a experiência dela, assim, de aproveitar como eletivas. Jéssica passou uns apertos, né, Jéssica? Um visto, o pessoal de Portugal, né? Depois a gente fala de visto para Portugal, gente. Depois a gente fala de visto para Portugal, que é uma complicação, né? Muito bem. Quem mais com a letra J que tá aí? Júlia? Sim, sou eu. Oi, meu nome é Júlia, eu faço Engenharia Urbana na UFOP e eu vim para Lisboa, para o Instituto Superior Técnico. Eu fiquei aqui Estou aqui ainda, né? Mas eu fiz lá o curso de fevereiro até agosto. E lá não, né? Aqui eu fiz engenharia civil, porque não tem engenharia urbana aqui, então, de fazer as matérias de engenharia civil. Maravilha, Júlia, ótimo. Letra I, Isabela, se eu não me engano. Oi. Eu fui também para o Porto, né? Fiz
a equivalente de jornalismo lá, né? É Ciências da Comunicação. E eu fiquei de setembro do ano passado até fevereiro desse ano. E é isso. Beleza, a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência. Letra L, acho que nós não temos ninguém aí, não entraram. Letra M, Maria Fernanda, Matheus. Oi, gente. Eu também fui para a Universidade do Porto, em Portugal. Na UFOP eu faço nutrição e lá eu fiz ciências da nutrição. Também fui em fevereiro e voltei no final de agosto. Maravilha, já tá com saudade, Maria Fernanda? Maravilha. Matheus. Muita. Quero voltar já. Matheus tá por aí? Vou passar, enquanto o Matheus aí se organiza. Nara, letra M. Enquanto a Nara se organiza, letra R. Temos aí Rafaela e Rayane, correto? Oi, meu nome é Rayane, eu faço arquiteturismo na UFOP. Para Florença, na Itália, fiquei de fevereiro até agosto do ano. E eu gostei demais, foi uma experiência assim, incrível, ainda mais na área da arquitetura, né? Maravilha, foi para a Itália, né? Um destino procurado. Os nossos alunos que vão para a Itália geralmente são os da arquitetura, né? Por que será, né, Rayane? Depois você conta pra gente aí. Muito bem. Rafaela, depois eu volto para Nara. Olá, prazer, eu sou a Rafaela, desculpe minha voz. Eu fui para a Argentina, para a Faculdade Católica de Salta, e foi muito bom, depois a gente conversa mais sobre. Maravilha, maravilha. Isso é uma parceria nova. Eu faço história. Eu faço história, sou do CHS. Maravilha. Nara. Bom dia, meu nome é Nara, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, assim como a Rayane, e eu fui para o Instituto Superior Técnico na Universidade de Lisboa. Maravilha, Nara. Obrigado aí pela participação. Letra S, Stephanie. Olá, eu sou Stephanie, eu estudo jornalismo. Eu vim para Coimbra, para a Universidade de Coimbra, em fevereiro. Minhas aulas acabaram em julho, mas eu estou aqui ainda. E eu volto agora em janeiro, porque eu não estou fazendo nenhuma cadeira presencial. Ah, maravilha. Conseguiu articular isso aí, né, Stephanie? Muito bem. E por fim, Thiago. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Thiago, eu sou de João Monlevade, formado em Engenharia de Computação pela UFOP. O meu período de intercâmbio foi há mais tempo, eu fui em setembro do ano passado e fiquei até fevereiro desse ano. O meu intercâmbio foi para a Faculdade de Reutlingen, na Alemanha. Lá eu cursei disciplinas na Faculdade de Informática deles. Eu não sei muito bem o curso associado, mas a Faculdade de Informática, elas tinham algumas disciplinas que eu conseguiria aproveitar aqui em Engenharia de Computação, e eu acabei indo para lá. Eu acho que eu fui uma das primeiras remessas ali para Reutlingen, não tenho certeza. Então... Reutlingen é um parceiro tradicional. Aqui, Thiago, a gente manda muito aluno para Reutlingen, tá? Você foi um dos alunos aí que conseguiram ir lá. É legal demais, né? Maravilha. Pessoal, vou começar então a primeira pergunta que eu fiz ontem, que foi a única pergunta, na verdade, que eu consegui fazer ontem lá e durou 2 horas de conversa. Foi uma pergunta que pode ter várias vertentes as respostas de vocês, né? A pergunta é: qual foi o maior desafio nesse período todo aí dessa experiência, né? Pode ser tanto na ida, antes da ida, quanto a convivência. Qual foi assim, aquela questão que te trouxe assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Para que eu fui me meter nisso? Né? O que foi um desafio, algo que você assim, te fez pensar assim, por que eu resolvi? No final, é claro que valeu a pena, né? Mas qual foi a principal dificuldade no processo completo? Né? Quem gostaria de comentar um pouco para a gente aí? O que vocês enfrentaram aí de desafio? Foi uma pedra ali no meio do caminho que foi superada, é claro, posteriormente. Olá, Thiago, conta pra gente. Bom, acho que primeiro de todos é a ansiedade, né? Porque o resultado ele sai com bastante, pelo menos no meu caso, saiu acho que no início do ano e eu viajei somente em setembro. Então esse período de ansiedade tem que ser controlado. E para mim o que foi mais difícil ali foi a questão da moradia. A faculdade ela disponibilizava ali alguns links de moradia que tinham parceria da faculdade com o governo alemão e tal, mas eles só começam a mandar e-mail para a gente confirmando ou não se vai ter vaga
quase ali no mês de ir. Então, eu fiquei esse tempo todo sem resposta, faltando, sei lá, poucas semanas para ir, é que, de fato, eles me mandaram um e-mail, porque é quando o pessoal começa a encerrar o semestre de lá, é que eles liberam vaga. Então, para mim, isso foi a pior parte, aguardar o resultado ou não, se eu ia ter moradia ou não, porque essa moradia da parceria da faculdade, ela é bem mais em conta do que achar um quarto por conta própria lá, né? Então, isso foi, para mim, foi o pior, sem dúvida. Moradia, realmente, né? Moradia é um grande desafio, certamente vários de vocês passaram por isso aí, podem comentar também que foi fácil, acho que não deve ter sido para praticamente ninguém, né? Muito bem. Antum? Ixi, caiu? Não, tô aqui. Beleza. Bem, eu tive duas dificuldades, né? Eu acho que uma que eu posso falar do lado institucional foi um pouco o choque, como são realizados os exames, né? Eu lembro que chegou no final do curso, falaram 9 exames com toda a matéria do conteúdo que você viu em todos os tempos possíveis, inclusive não vai ter aula só para você ficar estudando. Eu falei, puta que pariu, o que está acontecendo, né? Mas, enfim, foi algo esperável, só diferente. E ao longo do período que eu fiquei lá, talvez você até vai lembrar, Anderson, eu tive um imprevisto, né? Eu fui roubado, então eu perdi minha mala inteira, me roubaram no ônibus, todas aquelas roupas que a gente leva para Portugal, né? Eu cheguei lá com a roupa do corpo, então a primeira semana de intercâmbio eu basicamente fiquei em shopping comprando roupas em excesso, assim, para tentar suprir, né? E isso me afetou um pouco por causa do dinheiro que a gente vai planejando. Então, apesar de eu ter feito uma reserva, ainda foi um pouco difícil nesse sentido. Então, o que eu falaria nesse ponto é, tipo, o cuidado, né, que a gente tem que ter, porque a gente às vezes pensa que é o país de primeiro mundo, vamos falar assim, realmente muito diferente, mas ainda assim perigo está em todo lugar. Então, eu ficaria mais esperto, né? Com certeza. Antu, eu vivi uma situação dessa no aeroporto, indo para o aeroporto, né, no metrô de Londres, tinha conexão lá. Eu entrei no metrô para voltar. Quando eu entrei, tinha 2 rapazes, um de frente para o outro, assim, olhando muito para mim. Aí um pegava o WhatsApp, mandava mensagem, abaixava a mão. O outro do outro lado lia, abaixava a mão. E o outro. Eu via que eles estavam se comunicando pelo WhatsApp. Aí depois eu desci no ponto errado, para chegar no meu terminal, e quando eu voltei, quando eu conseguia chegar no meu ponto certo, estavam os 2 lá, um do lado do outro, sem se comunicar, atrás de alguns turistas que estavam num grupinho de idosos que estavam ali. Então foi assim, perfeitamente, deu para perceber claramente que eles estavam em contato e aguardando ali uma distração para poder levar alguma coisa. Gente, a gente acha que questão de segurança, né, que é Brasil, né, isso talvez alguém pode relatar se tinha tido algum outro problema desse. Quando foi assaltado lá no aeroporto, né, imagina, chegar para a mobilidade já sem nada, né, com a roupa do corpo. Foi um desafio realmente muito, muito grande, com certeza. Bom, Fabiana, fala um pouco para a gente aí da sua experiência. Eu acho que, assim, para mim, a parte mais difícil realmente foi a questão financeira. Nossa, é muito diferente. E, tipo assim, eu fui por minha conta, tipo, eu não tive ajuda, tipo, meu pai, não tive, fui de maluca mesmo. Tinha pouca grana guardada, comprei a passagem do cartão dos outros, parcelei de não sei quantas vezes, fui de doida. Chegou lá, eu, tipo assim, me virei, assim, você consegue, mas assim, a questão financeira, você tem que ir bem preparado, viu? Não adianta, porque querendo ou não, pode acontecer uma entrevista igual aconteceu com um colega aí de ser roubado, ou de perder alguma coisa. O aluguel não é barato, é muito caro, você tem que chegar lá, você tem que dar caução. Ou seja, de cara eu já gastei mais de 500 euros só para ter um teto. Fora as outras coisas, transporte, alimentar. Você chega no mercado, você fica assim, meu Deus do céu. Então, assim, a questão financeira acho que foi a parte mais difícil, mas assim, depois tudo se organiza. Então, assim, eu recomendo que quem estiver indo, assim, realmente planejar bastante, economiza, gente, tipo assim, o que vocês puderem economizar, no final faz muita diferença. Tanto que no final eu consegui super viajar, sobrou dinheiro, meio para 2 empregos, deu tudo certo. Mas, assim, você passa um apertinho, você fala assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo cá do outro lado desse mundo, gente? Se der merda, ferrou.
Planejamento financeiro, por isso que quando a gente apresenta para os calouros, né, gente, a gente já fala, olha, a nossa fala aqui hoje com vocês, calouros, não sei se algum de vocês teve essa oportunidade, né, de ter essas apresentações para calouros, da Prograde, com a DRI, a gente fala, nada aqui é para amanhã, é para semana que vem, é um planejamento realmente que tem que ser feito, né, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre como foi essa questão do planejamento financeiro, né, e já adianto, né, uma questão da dúvida, gente, por que não tem apoio da DRI, da UFOP, como pagar passagem aérea, pagar seguro? Gente, infelizmente o recurso não existe, né? Você deve estar acompanhando aí a situação do repasse de recursos para as universidades federais, né? Não é de hoje, não é do ano passado, é de anos, né? E, infelizmente, assim, nós buscamos algumas parcerias específicas, como essa para o CASAL na Argentina, os alunos que foram para a Colômbia com alimentação e moradia, a gente busca algumas parcerias, mas realmente falta uma política, né, do governo, né, para apoio à mobilidade acadêmica, como tivemos o Ciência Sem Fronteiras há anos atrás, né? Então, assim, é um desafio mesmo a parte financeira, depois a gente pode voltar nesse assunto aí, a Fabiana pode complementar, outros colegas falarem também. Realmente, não é caro, principalmente para quem vai para a Europa ou Estados Unidos, por exemplo, né? E depois, quem precisar de dica de como economizar, gente, tem uma lista aqui, ó. Tudo. Maravilha, compartilhar. Tudo para economizar, sério. Tipo assim, vai fazer um workshop. Você acha que é pouco, mas no final, quando você soma, gente, dá uma diferença que vocês não têm noção. E principalmente conversão, né? Então, tipo assim, os primeiros meses eu fiquei convertendo muito, então eu fiquei assim, puta que pariu. Aí depois melhorou, mas mesmo assim, se você não tiver o controle, e tipo assim, você chegar lá, você começa a achar as coisas muito baratas, mas se você não tiver um controle, você vai torrando e quando você vê, já era. E você fica querendo viajar também, né? Então, assim, eu preferia, tipo, vamos comer mais barato, vou comprar umas roupas mais baratas e viajar. E lá a gente se vira. A experiência. Exatamente. Escreve um pouquinho da sua lista aí no chat pra gente, Fabiana. As três principais dicas aí pro pessoal. Maravilha? Tá bom, fechou. Beleza. Arthur Mendonça. Olha, eu também tive essa questão do financeiro, né? Assim, eu entrei na graduação já querendo fazer um intercâmbio, assim, desde quando eu entrei mesmo. Então, eu já tinha esse planejamento financeiro de guardando e enfim, e também de conseguir pagar depois, né? Vamos dizer assim, né? Tô pagando ainda e tal. Fiz todo um planejamento. Só que quando eu cheguei lá, tiveram 2 custos que aumentaram conforme que eu tinha planejado antes, que eram aumentos, assim, que não era... Um deles não foi da universidade, foi do seguro de vida. Inclusive, não sei se vocês viram a notícia de um CEO de uma empresa de seguro de vida que foi assassinado, é o da minha universidade. Foi um protesto que fizeram para matar ele. Não da minha universidade, né? Um cara, assim, fez um protesto, ele fez um manifesto, tipo assim, todo escrevendo coisas ruins sobre o seguro de vida nos Estados Unidos, e encontraram com ele que matou esse CEO, e ele é o CEO dono da empresa que prestava esse seguro de vida para a minha universidade. Então, assim, foi um custo absurdo, gente. Para vocês terem uma noção, esse custo era para ser... Eu paguei como se fosse o ano inteiro de seguro de vida, mesmo que eu tenha ficado só 5 meses, eu tinha que pagar o ano inteiro, e o valor aumentou em, acho que $600, o valor final, assim, 600 ou $700. E eu não estava esperando isso, foi um dinheiro, assim, chegou do nada, e ainda na época que o dólar aumentou. Então, para mim, foi um aumento de custo muito grande, que não estava no financeiro. Então, assim, de experiências, todos foram maravilhosos, só que no financeiro... Pegou muito, né? Pegou muito e ficou bem caro essa parte, principalmente. Beleza, Arthur. Desculpa aí, tinha uma breve caída aqui. Amanda. Não, eu quis saber sobre a fofoquinha, na real. Mas tem 2 Amandas, fala aí. Vou explicar então. Só a situação é assim, não. O cara que foi assassinado, ele é CEO da seguradora que presta o serviço para uma universidade. É uma seguradora de vida que presta serviço para várias universidades. Mas o cara que matou ele não tem nada a ver, né, com a universidade, não. Ele presta para o país inteiro. E a universidade te obriga a fazer o seguro de vida com essa seguradora, entendeu? Você não pode fazer por fora. Por exemplo, com o Inter, eu tinha o seguro de graça. Eu ia pagar, tipo assim, $50 por mês, ou menos que isso. Inter, Arthur? Pelo Banco Inter. É assim, uma ótima dica aí para o pessoal que vai buscar seguro, né? Porque sempre é uma dúvida sobre a questão de valores e tudo mais, só que né? aí lá era obrigatório fazer com essa. Tinha se tornado obrigatório recentemente, então, assim, foram uma série de práticas ruins que eles fizeram. E aí, enfim,
Cara... As notícias estão aí sobre isso, né? A Espanha também, as universidades espanholas costumam ter, Salamanca, por exemplo, costumam ter uma parceria específica, você tem que contratar aquele seguro. É uma questão, né, de acordos aí das universidades com seguradoras, né? Perfeito. Arthur, obrigado. Amanda, Cristina. Oi, gente. Bom, eu acho que essa questão financeira pega para todo mundo, né? A gente sempre passa uns perrengues, mas eu vim compartilhar, na verdade, 2 situações meio engraçadas, assim, que aconteceram comigo. Eu morei em Barranquilha, a cidade da Shakira, né? Foi ali no Caribe colombiano, e lá não tinha chuveiro com água quente. Então, todo dia era banho gelado. Eu gosto de banho muito quente, né? Então, para mim, foi um super choque, assim. Lá era muito quente, fazia 32 graus todos os dias. Então, na maior parte dos dias era ok, mas tinha dias que eu só queria tomar um banhinho quente, não tinha. E aí teve uma vez que eu viajei para Medellín, fiquei num hostel, e aí lá o chuveiro oscilava entre água gelada e morna. E aí eu quase chorei de tanta felicidade, porque eu falei, meu Deus, finalmente a água um pouquinho mais morna. Mas foram 4 meses tomando banho na água gelada. É natural? Todas as pessoas, assim? Todas as pessoas, juro. Assim, não sei se as pessoas com mais renda têm acesso a esse tipo de chuveiro. Mas é padrão, é normal isso é novidade. Exatamente, aí eu estranhei demais, assim, e acho que um outro ponto também é que o espanhol de lá da costa, ele é muito diferente, assim, então, mesmo tendo um nível básico, assim, de espanhol, quando eu fui, já tinha viajado para outros países e tudo mais, mas lá as pessoas falam muito rápido e com muitas gírias, então eu não conhecia quase nada do que eles falavam, não entendia nada, acho que eu fiquei umas 2 semanas, assim, até entender e conseguir me comunicar com as pessoas lá. Beleza, Amanda. Vamos falar de idiomas daqui a pouco também, né? Realmente, o espanhol da costa, né? Ali é bem diferente. A gente percebe dos alunos estrangeiros que vêm para cá da Colômbia, você percebe claramente quando um é da região costeira ali, porque é um sotaque muito diferente, realmente. Muito bem. Eu perdi a ordem aqui de quem levantou as mãos. Vou passar para a Beatriz, tá? Depois eu volto em Jéssica, Isabela e Rafaela. Passo para a Beatriz aí primeiro. Eu perdi a ordem aqui de quem levantou primeiro. Beatriz, seu microfone está fechado. Sim, então, queria compartilhar minha experiência também com Portugal. Eu acho que o pessoal falou coisas muito, muito interessantes nessa questão da moradia, também foi um pouco difícil para mim, mas eu acho que o maior desafio que eu tive foi justamente na xenofobia e no preconceito com os brasileiros, porque eu acho que os portugueses têm essa noção de querer ensinar os brasileiros a ser gente, sabe? Tipo assim, então, eu me senti o tempo todo corrigida, querendo, assim, que eu falasse exatamente como eles, entendesse o que eles queriam ali, e tinha hora que dava até raiva, sabe? Porque eles falavam rápido, e aí você não conseguia entender, né, o português de Portugal, assim, de uma hora para outra. Mas foi uma coisa que eu acho que o brasileiro, com seu belo jogo de cintura, a gente consegue sair, né, dessas situações, consegue se resolver ali, e eu acho que uma outra coisa também que foi muito presente no meu intercâmbio foi a ansiedade. Acho assim, ansiedade de ir, aí depois quando eu cheguei, a ansiedade de viver tudo, e de conhecer, de experimentar, de ver a faculdade, de fazer as coisas, e aí depois a ansiedade para voltar para casa, porque eu sou uma pessoa muito apegada com a minha família, então eu sentia muita falta de casa o tempo todo, tanto que uma coisa que, né, o Anderson, não sei se você lembra, eu tentei fazer um intercâmbio na Espanha também, depois de Portugal, e aí queria ir para a Espanha, né, para ter essa outra experiência lá também, mas acabei mudando de ideia no final das contas, mas é mais ou menos isso, eu acho que assim, todo estudante ele vai passar por diversas situações únicas, de certa forma, e outras muito parecidas com os outros estudantes, mas é uma coisa que o brasileiro tira de letra, não tem problema. Maravilha. Ansiedade, gente, não tem jeito, né? Pensar para Portugal, carta de aceite, esperar moradia, não tem jeito, é assim que funciona mesmo, tá? Infelizmente, né, tem que estar com a saúde mental em dia, porque são muitos desafios, né? Sobre essa questão que a Beatriz mencionou, sobre porque a maioria que foi para Portugal, né? Ontem a gente teve muito essa questão sendo levantada na reunião presencial de ontem, né? Uma aluna falou que teve uma experiência maravilhosa com os portugueses, tem amigos portugueses, mas outros 10, 12, todos tiveram uma experiência muito negativa, eu diria, não só com alunos portugueses, mas com professores também. Falaram várias questões assim, de xenofobia, de professores interrompendo alunos em apresentações de trabalho. Eu tento não falar que é geral, mas assim, quando os alunos vão para Portugal, geralmente eu falo, pessoal, estuda inglês, porque seus amigos lá não serão os portugueses. Seus amigos serão, né, geralmente os outros intercambistas internacionais que você vai fazer, apesar de com húngaro, com italiana, com francês, né? Eu sempre realço isso. Não é geral, é claro, existem portugueses maravilhosos, mas pelas experiências, 90% têm tido experiências um pouco complicadas
com os portugueses. É algo aí para a gente refletir também, né? Até na hora da questão da escolha do destino, né? Jéssica. Então, gente, a principal dificuldade foi essa questão de ansiedade de antes de ir mesmo, porque eu tive, como o Anderson já mencionou, os problemas com o meu visto, porque a minha carta de aceite, ela chegou um pouco depois, porque eu tinha me candidatado para a Universidade do Porto, e lá a escola, né, que era de Belas Artes, que eu tinha candidatado, já estava completa, e aí eu me candidatei depois para a Universidade de Fernando Pessoa, e eles me receberam, falaram, não, ela pode vir sim, foram muito, assim, acolhedores nesse quesito, só que aí eu precisava da carta de aceite para solicitar o visto. E a carta de aceite chegou muito tempo depois, e aí eu tentei agendar o visto, e já foi também difícil conseguir o dia para agendamento do visto. E quando eu consegui, levei todos os documentos, foi tudo, e o visto ainda atrasou, para piorar. E aí, assim, eu estava naquela ansiedade de eu compro a minha passagem, eu não compro, eu já faço o arrendamento, né, aluguel do lugar onde eu vou ficar, e aí como que eu faço se não chegar a tempo? E as aulas da universidade começaram e eu ainda estava na UFOP, finalizando meu semestre, porque como eu não tinha ido ainda, eu consegui finalizar normalmente, eu não precisei de fazer antecipar as disciplinas para ir. Então, eu estava finalizando o semestre e o visto não chegava, e as aulas da universidade tinham chegado, e a universidade de destino me mandava um e-mail perguntando quando eu ia, e eu falava, o atraso do visto. E eu mandava e-mail para o consulado, ou para a empresa lá que gerou o visto, perguntando do visto, eles falaram, que ainda está em análise, e foi muito desafiador essa parte. E aí chegou um momento que eu comprei a passagem, aluguei tudo, fiz tudo, porque eu falei, vai dar certo. E a universidade, e o visto já estava com previsão de chegada, mas a universidade de destino me falou que eu não ia conseguir aproveitar mais as disciplinas pelo número de faltas. Eu entrei em desespero, eu lembro que eu até fui à DRI conversar com o Anderson sobre isso. Essa viagem sua foi quase um milagre, né? Foi um milagre, foi. E eu já estava com a casa reservada, tudo, já estava tudo lá, e todo mundo já estava na casa, já tinha uma convivência. Eu morei com muita gente, né, também nessa experiência. E quando eu cheguei à universidade, consegui ir, falaram que eu podia ir, mas tinha que conversar com cada professor. Conversei com cada professor, os professores me receberam muito bem, apesar dessa questão com os portugueses, né, que existe mesmo, como a Beatriz falou, mas lá os professores me receberam muito bem, porque eu demonstrei interesse de aprender, de recuperar tudo que eu tinha perdido. Então, eles falaram que tudo bem, que eu poderia pegar, me passaram os trabalhos atrasados. Então, a primeira semana foi muito, assim, eu tive que estudar muita coisa para fazer. E, ao mesmo tempo, ter que me socializar com as pessoas que eu ia morar. Então, foi muita coisa de uma vez. E depois, quando estava tudo resolvido, a DRI de lá, da universidade, mandou para os professores que eu já não tinha mais a assiduidade, que era a frequência suficiente para conseguir fazer as disciplinas. E isso eu estava indo nas aulas normalmente. Aí um professor que me chamou e me falou, Jéssica, você viu esse e-mail? Eu, que e-mail? Ele, que mandaram aqui falando que você não pode fazer a frequência normal, né? Ir nas aulas e apresentar os trabalhos, que eu tinha que fazer era como se fosse o exame final, somente. E aí esse professor me ajudou muito, porque ele viu isso, achou injusto, porque assim, você não perdeu nada da minha disciplina. Tudo que eu já passei, você já conseguiu recuperar, e o que vai ser daqui em diante, você vai acompanhar. Então, ele ligou para a coordenadora do curso e falou a minha situação, e falou que na disciplina dele isso não ia acontecer, que eu ia fazer tudo normal. Ele foi muito legal quanto a isso. E aí, com os professores que também tinham recebido esse e-mail eles foram falar, não, que na minha sala de aula quem manda sou eu. Eles estão meio assim. E falou, não, você fez, você acompanhou, conseguiu acompanhar a turma e vai fazer sim os exames. Somente uma professora que falou, eles disseram isso, então é assim que será. E eu fiquei preocupada. Mas aí eu falei assim, então tudo bem, eu faço o exame final, mas eu vou continuar vindo às aulas e vou fazer os trabalhos, porque é só assim que eu vou aprender. Exatamente. E fui. E aí, no final, ela foi e me deu a nota normal e falou, se eles não
não questionarem sobre isso, não tem necessidade de fazer o exame final. E aí eu fiz, consegui, tive a nota normal e consegui fazer tudo. Só mesmo uma disciplina que eu não queria, mas eu tive que desistir, porque quando eu cheguei lá já tinha tido muitas aulas, porque ela era 2 vezes na semana, as outras eram só uma. Então eu já tinha perdido muitas aulas e não tinha muito aluno de intercâmbio, né, de Erasmus, que eles chamam, lá. Então eu já estava muito atrasada e aí eu resolvi não fazer ela, mesmo porque eu já estava com muita coisa acumulada. Jéssica, a sua ida realmente foi quase um milagre, igual eu falei, né? Inclusive, isso ajuda a gente a refletir sobre os próximos processos. Ontem, por exemplo, o aluno perguntou pra gente, né? Por que não faz a seleção com mais tempo? Né? Pô, faz em fevereiro, março, para quem vai viajar em julho. Mais tempo seria dezembro, janeiro, férias, né? A gente está refletindo um pouco sobre isso, inclusive para o próximo edital, né, de fevereiro ou março, talvez permitir para quem vai para a Europa, como o calendário europeu começa em setembro, né, e eles permitem candidatura para os 2 semestres, no próximo edital a gente pretende colocar aí a possibilidade que os estudantes se candidatem para ou o primeiro semestre europeu, que é o de setembro, ou para o segundo, que é o do ano seguinte, né? Não sei se a ansiedade vai aumentar mais ainda, né? Porque se a ansiedade já é grande, né? Sabendo que você vai viajar no semestre seguinte, quem dirá no ano, um ano depois, né? Mas, enfim, a gente vai tentar, o nosso objetivo aqui é sempre melhorar a experiência. A DRI, eu sou o único servidor da DRI, não sei se vocês sabem, né? E constamos aqui com os vários e vários bolsistas que nos apoiam. Alguns estão aqui participando hoje, né? Se não fossem os bolsistas, a gente não dava conta de avançar, né? Então, precisamos avançar muito em relação a várias questões, né? Inclusive apoio e a internacionalização, mas assim, trabalhamos demais aqui, apesar de muitas vezes, né, não ser com a forma como os alunos esperam, né? Mas é porque é muita limitação mesmo física, financeira e tudo mais. Mas a gente vai estar sempre pensando em melhorias. Essa é uma daquelas que a gente pretende implementar, principalmente a Portugal, para as pessoas que querem se preparar para ir no ano depois, para não ter problema com visto, moradia, enfim, tá nas ideias aí. É um dos objetivos das rodas de conversa, ouvir vocês, né? Beleza. Isabela, obrigado, viu, Jéssica? Isabela. Então, como a Fabiana falou, né, sobre a questão financeira, sobre querer viajar, né? Em Portugal, principalmente no fim do ano ali, perto do Natal, tem muitos freelas. Então, eles estão sempre procurando pessoas para trabalhar em lojas, atendimento ao público e tudo mais. E aí, pensando um pouco assim na maior dificuldade, né, do processo, no fim do ano eu trabalhei num quiosque de azulejo, né, português, assim, de estamparia, e a gente trabalhava com uma máquina, uma prensa muito quente. E aí eu sofri um acidente nessa... Não sei se vocês conseguem ver aqui. Enfim, eu queimei o meu braço aqui, foi uma queimadura grave, assim, no dia. E aí eu fui sem nenhum seguro de saúde. Eu fui com aquele, o PB4, né? Mas eu não tinha nenhum outro. Foi na véspera de Natal. Então, assim, eu fiquei emocionalmente abalada, né? Porque estava longe da família, a questão de ter sofrido um acidente, de estar trabalhando. E aí você trabalha pensando um pouco nisso, né? De, tipo assim, juntar um dinheiro ali para você fazer mais viagens, né? Então, assim, nesse momento eu fiquei bem abalada, assim, questionando um pouco. Então, foi assim, entre a semana do meu aniversário e do Natal. E aí, um conselho que eu daria é talvez fazer um outro seguro de vida, assim, né? Pagar um seguro, porque eu consegui comprar os medicamentos, mas, assim, eu não cheguei a ir ao médico. Hoje em dia, eu tenho essa marca que não tem mais solução, tipo assim, não tem o que fazer. E aí, na hora, eu não sabia muito, assim, né? A quem recorrer. A empresa até, tipo assim, bancou os medicamentos ali na hora, mas não foram suficientes. Então, é um pouco isso, assim, a questão financeira e a questão também de saúde, assim, a gente ir mais prevenido, né? E eu não precisei em nenhum outro momento de atendimento médico, assim, não cheguei a passar mal, não fiquei doente em momento nenhum, mas nesse dia muito específico, eu vi a necessidade, né, de ter esse plano de saúde, enfim, né, esse seguro. Isabela, sobre esse assunto, inclusive, né, nós recebemos alguns e-mails, questionamentos, né, sobre a questão da necessidade de contratação de um seguro, né, e isso, assim, é unânime, né, o FOP, digamos que, né, nós passávamos
fingíamos que deixaram os alunos ir sem seguro, né? Isso aí mudou a partir de agora, tá? Desse ano, todo mundo que participa, mesmo quem vai para Portugal, o PB4 não é suficiente, a gente fala, tem que contratar um outro seguro. Na reunião de ontem, na roda de conversa de ontem, pelo menos 3 alunos mencionaram a questão da importância do seguro-saúde. É uma questão, assim, uma queimadura, gente, quem não se queima? Queimadura é algo que pode acontecer em qualquer momento, qualquer hora, a gente não está nem falando de algo, apesar da sequela, né, da marca, né, Isabela? Mas a gente imaginem quantas coisas muito mais sérias, não que isso não seja sério, tá, Isabela? Mas quantas outras coisas de morte, né? Que se você não precisar não conseguir um atendimento médico ali, você pode ter uma coisa muito, muito, muito mais do que uma cicatriz na pele, né? Então isso aí já mudou, tá, Isabela? Pode mandar um e-mail xingando a DRI, né? A questão do seguro, mas isso aí é uma realidade e não tem como fugir disso, tá, pessoal? Eu acho que o Antum perguntou se eu cheguei aí ao posto. E eu não fui. Eu não tinha a mínima ideia, assim, do que procurar, não sabia como que seriam os gastos. Então, assim, eu também, né, não busquei tanto uma procura, mas porque eu, assim, tudo que me davam de referência que era difícil, ou que eu não conseguiria, ou que seria caro. Então, assim, se eu tivesse pagado antes um seguro, eu já estaria mais tranquila, né? E não só na cidade onde você tá, né? Tipo assim, a gente faz outras viagens e todas as outras viagens que eu fui foi sem seguro de viagem, sem seguro de saúde. Então, assim, em relação a, tipo assim, sei lá, perder bagagem, ser roubado. Uma outra situação que aconteceu, assim, também que foi difícil, foi um mês que eu tava lá, em casa, eu quebrei meu celular sem querer. Tipo assim, meu celular caiu e eu tipo assim... a tela soltou inteira, e aí foi mais um gasto extra que eu tive lá para consertar, tipo assim, não tinha como comprar outro na hora, e aí eu tava prestes a fazer uma viagem, e aí, assim, também tem isso, assim, tem seguros que talvez cobririam isso, sabe, assim, eu fui muito também... sem querer esse gasto e sem essa preocupação também. E aí acaba que você vai tendo outros, né? Vão acontecendo imprevistos, e aí você vai tendo mais gastos do que você teria antes. Imprevistos acontecem, faz parte da vida, e no exterior você não tem muito como recorrer, né? Então, dicas aí importantes, Isabela. Vou passar para a Rafaela. Desculpa, eu só quero comentar, porque é um tópico que eu trabalhei, né, no sistema de saúde de lá, né? E assim, realmente, alguém escreveu aqui no comentário do EvoluSUS, é realmente isso. Então, aqui a gente tem uma qualidade muito superior, sabe? Mas só para compartilhar, né? Porque também, quando eu cheguei lá, né, eu não tinha a mínima ideia, eu tive que estudar para ver como que funcionava. Então, assim, uma das diferenças para os próximos que estão indo, quando a gente vai pelo sistema PB4, inclusive foi o que eu fiz, a gente tem que fazer um registro como se fosse uma carteirinha do número de SUS. Então, você tem que chegar lá com toda a sua documentação. O TENT, exatamente isso. Faz um tempo, gente, eu fui em setembro, então não lembro desses termos. Mas você tem que fazer seu número, com toda a documentação, se eu não me engano, tem que levar endereço que você está, seu passaporte, essa carta da PB4, enfim, várias coisas para daqui umas semanas chegar seu número, sabe? E você pode ser atendido eu perguntei que você foi no postinho mesmo, mas no sentido porque você pode ir lá. Primeiro, eles não vão pagar seu medicamento completamente, lá é tipo cooperativo, então, se o medicamento, sei lá, é 30 euros, você vai pagar 5 euros, sabe? Mas os medicamentos raramente lá são de graça, igual é feito aqui, e você tem que buscar, né? Eles não te dão medicamento lá onde você tá, você tem que ir numa farmácia e ir atrás sozinho, então é muito doideira, mas só esse contato inicial, gente, se vocês se acidentarem, tem que ter esse processo, pelo menos com o PB4, para começar a ter uma atenção, tá? Rapidinho, eu não sabia disso, mas a gente estava lá na mesma época, então, assim, também é legal a gente mandar, né? Tem um grupo de todo mundo da UFOP que tá, então, tipo assim, às vezes se eu tivesse mandado, você teria me falado na época, sabe? A gente fica, às vezes, muito restrito ali, né, no momento, e a gente estava lá no mesmo momento, mesmo lugar. Talvez alguém poderia ter dado essa orientação e minimizado, né, Isabela, todo esse impacto, inclusive, da parte como é que fica a mente nesse caso, né? Beleza, Isabela, obrigado. Vou passar para a Rafaela, que está na próxima aqui da lista. Oi, gente, saindo um pouco desse assunto do seguro de saúde, mas eu também usei meu seguro de saúde. Inclusive, leiam o que ele te assegura, porque, por exemplo, remédio na Argentina era muito caro. E aí eles pagaram o meu remédio inteiro, acho que foi R$238.
Eu mandei o remédio que eu comprei e eles pagaram para mim o meu remédio inteiro. Então, às vezes, não é nem uma emergência assim tão grave, né? Mas até mesmo um remédio. Eu paguei R$700 no meu seguro-saúde. Eles me deram remédio de 200, ou seja, já um tantão foi. Enfim, essa era uma questão. A outra eu sei que muita gente quer ir para a Europa, quer estar lá, né? E eu vim aqui militar sobre a América Latina, aquelas. Brincadeira, mas eu acho que vale muito a pena, assim, o edital da América Latina, ele é 1000 vezes melhor do que o edital dos países da Europa. Eu olhei, o edital da América Latina, gente, eu ganhava R$600 por mês em dinheiro para estar lá. Eu não pagava o gás, a internet, eu tinha uma casa, eu tinha tudo, tipo assim... É muito diferente, sabe? E eu sei que é muito bom ir para Portugal, acho muito legal também, Itália. Mas, assim, não deixem de olhar editais da Colômbia, da Argentina, porque você vai gastar muito menos, tudo é muito mais barato e você vai ter a experiência da mesma forma, vai ser tão legal quanto, você vai aprender outra língua da mesma forma, você vai aprender espanhol. Então, assim, não deixem de lado só por ficarem pensando em Europa, sabe? Olhem também os editais, porque é muito mais barato e vale muito mais a pena, ao meu conceito, assim. Então, é só isso que eu queria dizer. Rafael, o pessoal da Colômbia participou ontem, sim, foram relatos, assim, impressionantes, né? Questões são... Gostam muito... A Argentina, ontem, a aluna que foi para a Argentina também mencionou como foi bem acolhida, né? Apesar de ter essa rixa entre Brasil e Argentina por causa do futebol, mas, assim, não sei no seu caso, mas ela foi muito, muito bem acolhida. Os brasileiros... Era Mariana? Foi. Ah, não, a gente morou junto, eu e a Mariana, a gente morou na mesma casa. A gente morava em um alojamento e a gente não pagava nada por esse alojamento. Tipo assim, qualquer coisa que precisava, a gente chamava a moça, ela ajudava a gente. Foi muito legal mesmo, assim, a galera muito acolhedora. Vale a pena, de verdade. Não deixem de olhar os editais também da América Latina. Vocês vão gastar muito menos dinheiro. A gente tem tentado ampliar essas ações, né, Rafael? Aumentar. Os alunos da Colômbia ontem fizeram relatos muito interessantes, né? Quem já foi para Portugal agora participa do da Colômbia, tá? Depois vocês vão viajar mais aí, tá, gente? E aprender o espanhol, muito importante. Obrigado, Rafael. Vou te levar nas apresentações aí para estimular o pessoal a ir para a América Latina também, tá? Maravilha. A Isabela Ferreira, Isabela esqueceu de abaixar a mão, né, Stephanie? Bom, eu acho que a maioria das minhas dificuldades já foram contempladas aqui também. Mas eu queria falar um pouco mais sobre, principalmente, a xenofobia de Portugal, que, assim, eu não senti nada direto dito à minha cara, mas a gente também percebe que as coisas para os imigrantes aqui são muito mais dificultadas do que até para outros imigrantes europeus, né? Tipo assim, a gente não tem apoio nenhum, tanto laboralmente quanto na universidade, é bem complicado essa questão. E o clima também foi uma questão muito complicada para mim, porque eu passei o ano inteiro aqui, e é uma amplitude térmica bizarra. No verão, anoitece às 10 da noite, e no inverno, às 4 da tarde. Eu tive um pouco de depressão sazonal no começo, lidei com algumas dificuldades psicológicas também, então foi um ano muito louco aqui. E a moradia também me deu muita ansiedade, mas isso acabou virando a minha maior conquista aqui, porque eu vim morar numa república e foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu achei uma rede de apoio que só tem imigrantes aqui e foi incrível. E, enfim, é um conselho que eu dou, é procurar moradia coletiva para onde vocês forem, porque é muito mais barato e você não tá sozinho num país novo. Isso uma rede de apoio, né, Stephanie? É maravilhoso. Geralmente, os alunos estrangeiros que vêm para cá nessa modalidade, né, de graduação sanduíche, a maioria fica realmente em repúblicas. A gente recomenda que fique em repúblicas, né? Toda a questão social, né? Vocês conhecem como é que funciona a república, você cria amigos, colegas naturalmente, né? Então, isso facilita totalmente aí a convivência, né? Então, a gente sempre orienta os que chegam e vocês que saem também, geralmente, a melhor opção é buscar. Eu sei que a gente sempre fala, foge dos brasileiros, principalmente para quem está querendo aprender, praticar o idioma, né? O espanhol, o inglês, tirando aí quem vai para Portugal, né? Mas não tem jeito, a gente vê um brasileiro, a gente abraça, né, gente? Não tem jeito. Os poucos eventos que eu consigo participar fora do país, é assim, vi um brasileiro lá de outra universidade federal, ixi, é o resto do evento com essa pessoa, né? A gente sabe que é difícil fugir disso, né? Mas, enfim, Beatriz.
Eu queria complementar mais algumas coisas, né, que surgiu sobre o negócio de saúde. Eu tive uma situação muito atípica também, que eu acho que, como a Stephanie disse, né, a gente é muito atingido, assim, né, por essa nova cultura, essa nova rotina e tudo. E aí, enquanto eu estava em Portugal, eu desenvolvi, que eu não sei como, mas eu desenvolvi uma bronquite asmática enquanto eu estava em Portugal. Não sei se foi por causa do clima, não sei se era por causa da saudade, se era por causa da ansiedade, enfim, né, todas aquelas questões. E aí eu comprei um seguro-saúde e quando eu estava em Portugal, eu não conseguia acesso com eles, assim, mandava e-mail, ligava e tudo, e eles não me respondiam, tipo assim, pediam 1000 documentos para mim, falava que eu não tinha esse acesso, de que o meu plano não estava cobrindo, sendo que cobria consulta psicológica, assim, atendimento, hospital, internação, tudo. Eu comprei assim, um bem completo, que foi até caro, de certa forma, mas que não valeu a pena, sabe? E aí eu fui no hospital em Portugal e eu fiquei 10 horas no hospital nesse dia. Eu me senti realmente, assim, bem desamparada dessa forma. E aí eu lembro que eu ligava para minha mãe, chorava. Aí eu ligava para minha irmã, chorava mais um pouco. E a gente ali, né, naquele momento todo de muita dificuldade. Mas aí depois, por incrível que pareça, um português me ajudou. Ele ligou para um médico também português lá, falou que eu trabalhava com ele, não sei mais o que eu precisava de ajuda, de atendimento. E aí o cara, enfim, né, jeitinho quase brasileiro, mexeu uns pauzinhos lá e conseguiu me atender. E aí, no dia que ele me atendeu, eu fui no hospital e tudo, e aí eu consegui ser realmente atendida. Só que eu fui atendida por médicos portugueses, e assim, aquele atendimento muito seco, sabe? Que você tá no hospital, você tá cansada, você tá doente, você só quer ser acolhida. E eles assim, é isso aí mesmo, pode tomar um remédio, e você tá passando mal, e acabou, e enfim, né? Não tinha muito aquele apoio todo. E aí, por incrível que pareça, isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo quando eu tava lá, né? Então foi uma das coisas que eu falei, gente, que saudade do Brasil, que saudade da nossa saúde, da nossa infraestrutura e de tudo isso. Só que no final deu certo ali. Teve um dia que eles foram colocar um acesso na minha veia. Foi igual a Isabela, tipo assim, gente, meu braço ficou desse tamanho. Eles erraram a minha veia. E aí meu braço ficou enorme, assim, sabe? Eu fui no hospital do São João, que o Anton tá falando, fui num postinho lá perto da minha casa também e nada estava resolvendo. Então, assim, uma dica que eu dou é justamente confiram mesmo o seguro, né, que vocês estão contratando, principalmente os canais de comunicação, que eu achava muito difícil fazer isso lá de Portugal. Mas não desistam também, vai dar tudo certo. E se precisar de dicas de como acessar o hospital, né, de Portugal, eu tenho, porque eles me encaminharam para o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, e aí eu não paguei, sabe? Mesmo tendo seguro e não conseguindo acessar, e tendo um PB4, eu não fiz o pagamento de nenhuma consulta, que eu fiquei lá no hospital 10 horas. Mas é isso, eu queria compartilhar essa experiência. Com saúde, gente, não dá para se brincar, né? Eu tenho a Fabiana na fila, mas a Stephanie levantou sobre esse assunto, Stephanie. Quem já engata esse assunto, eu passo para a Fabiana. É só para compartilhar uma experiência que eu tive também, porque me lembrou muito da Bia. Eu só tive uma experiência indo em um hospital aqui, foi o hospital universitário da minha universidade. E eu estava com infecção de urina, acabei ficando 12 horas no hospital também. E a minha única felicidade lá dentro era que o médico era um fofo, super gentil, super legal, estava me tratando super bem. As enfermeiras, assim, não olhavam na minha cara, eu ficava horas esquecida na cadeira, sabe? Tipo. E aí, semanas depois, eu fui assediada por esse médico. Ele me procurou no Instagram sem a minha permissão e me mandou mensagem, enfim. Então, eu peguei um trauma absurdo do sistema de saúde daqui. Eu machuquei meu pé 2 meses atrás e eu não fui no hospital. Eu não sei o que aconteceu com ele. E eu vou deixar para ver isso no Brasil, porque assim, eu não me submeto a ficar 12 horas no hospital para não acontecer nada, sabe? Enfim, foi só um desabafo mesmo. Tem que valorizar muito o sistema público que nós temos aqui, né, gente? O público que tem condições de serviço privado, né? Mas, assim, eu acho que o atendimento público é fenomenal, assim, as vezes que eu tive esse acesso, que eu precisei levar alguém para ter esse acesso, assim, eu acho que a gente está num outro nível em relação a muitos lugares aí do mundo, né? Principalmente lugares muito mais economicamente evoluídos, né? Perfeito. Fabiana. Anderson, desculpa, Fabiana. Pode deixar ele falar primeiro, que eu acho. Aí eu te passo para você, Fabiana. Você é sobre o assunto, né? É sobre o assunto. É que eu acho muito interessante esse relato que fizeram, porque realmente um dos grandes choques que eu tive lá, dentro das aulas, dentro dos atendimentos que eu participava, realmente é esse médico, tipo, poucas ideias, sabe?
Então, assim, sem dar uma conversa, sem dar um acolhimento necessário, que inerentemente a gente faz uma comparação, pelo menos eu faço com meus professores aqui da UFOP, né? Que às vezes era muito mais se dar uma atenção para a pessoa do que, de fato, o problema dela ser grave, vamos falar assim. Ela está muito mais abalada psicologicamente do que o problema de si ser muito grave, sabe? E eu tentei me explicar se era de acordo com o ensino é feito lá, às vezes não tem uma didática muito voltada para o atendimento e acolhimento, ou se é algo cultural, mas, assim, realmente, eu acho que isso em todo Portugal mesmo, ou é do país, ou é do ensino, sistema de ensino, eles são assim, e são moldados para fazer assim, tipo, dentro da sala de aula você consegue perceber isso, sabe? Então, não é de uma pessoa, não é de um médico, são de vários, provavelmente de todos os médicos, assim, pelo menos que eu tive contato, sabe? Raramente eu vinha um com empatiazinha ali, que também tem essa xenofobia. Quando eu já soltava meu sotaque, ele já ficava meio assim. Mas é interessante esse relato, porque realmente faz a gente dar muito valor ao profissional aqui do SUS, né? Com certeza, nós estamos aí muito, muito à frente em muitas questões, né, gente? A gente volta, acho que essa experiência é um grande relato, as pessoas aprendem a valorizar muito mais o nosso país, né? A nossa cultura, a nossa comida, né? As poucas vezes que eu consigo viajar para um evento, quando eu volto, estive na Holanda, falei, gente, mas que comida horrorosa que esse pessoal come aqui, né? Falei, pelo amor de Deus, volta para o doido para comer a nossa comida, né? Ou na Irlanda, que eu tive também por um financiamento da União Europeia, 3 anos atrás, às 10 horas da noite, você não conseguia dormir, estava tudo claro. Eu falava assim, gente, mas que lugar, não tem barulho nesse lugar, ficava assim, eu fiquei queria voltar logo, sabe? Então a gente aprende muito a valorizar um pouco da nossa cultura. É muito importante conhecer, né? Ter essas experiências, mas a gente aprende muito a valorizar a nossa família, nossa cultura, nossa comida, né? Isso aí acho que é um dos principais traços. Fabiana? Eu quero, tipo assim, uma dica sobre meio que. Não tem muito a ver com saúde, mas um pouco, que eu tive um problema. Eu perdi meu óculos lá. E, não, que desespero, porque para fazer um óculos novo lá é muito caro, gente. É tipo assim, mais 300 euros um óculos. E eu tive a sorte que a Jéssica estava vindo depois, ela trouxe um para mim. Mas eu ainda fiquei uma semana sem óculos. Uma dica que eu queria dar, que às vezes nem todo mundo sabe, é que lá em Portugal, lentes de contato... Se você falar que você nunca usou, você vai nas óticas, você fala assim, nunca usei, queria experimentar. Eles te dão vários pares gratuitos para teste. Você vai lá, você atende gratuito, viu, gente? Você não paga nada. Você vai lá e fala que quer testar. Aí eles fazem uma avaliação gratuita, tipo assim, toda a ótica lá tem um oftalmo. Não é igual aqui, que você vai no oftalmo e depois vai na ótica. Lá não. O oftalmo já está dentro da ótica, ele te atende, aí ele vê lá os trem lá as medidas, né? E já faz o pedido da lente. A lente chega, tipo assim, 2, 3 dias, aí você já vai lá e pega gratuito. Eles vão tentar te enfiar um óculos, uma lente. Você fala, eu vou testar primeiro, não. Isso me salvou, tipo assim, muito. Aí eu fui passando a dica. Todo mundo que morava comigo foi pegando lente. Tipo assim, por mais que eles tinham, assim, de graça, né? Por que não? Então, assim, é uma dica que salvou. E eu recomendo também levarem um óculos extra, gente. Porque, olha só, pra você ter ideia, sabe quanto que eu paguei nesse óculos aqui? Minha mãe já tinha armação aqui em casa parada. Mas ela foi da Shopee, então deve ter sido uns 30 conto. Eu paguei R$90 na lente. E eu ia pagar 300 euros no óculos novo. Então, tipo assim, leve um óculos extra. E se tiver oportunidade, faça uma lente lá. Inclusive, eu estou usando até hoje várias aqui. Que eles me deram. Vai em todas as óticas e pede, gente. Compensa. Vale muito a pena. Me salvou muito. E uma outra coisa que eu queria falar, que alguém tinha comentado, sobre a rede de apoio, de morar em república. Gente, vocês não têm noção. Tanto que isso, tipo, ajuda. E isso foi, tipo assim, o que me deu mais força, assim, lá dentro. E foi uma das razões que eu, tipo assim, não queria ir embora de jeito nenhum. Porque eu morava numa casa, numa residência, 40 pessoas. Inclusive, eu morava com a Jéssica, que tá aí. A gente morava no mesmo quarto. 40 pessoas. Mas, assim, quando a gente fala, assusta. Mas, assim, foi a experiência mais incrível de toda a minha vida. Porque a gente tinha companhia pra tudo. E cada um sabia de uma coisa. Então, um dava dica pro outro. Tipo assim, era incrível. A gente nunca se sentia sozinho, sabe?
Então, assim, foi maravilhoso. E são pessoas que, tipo assim, eu quero levar pro resto da vida. Inclusive, uma amiga de Salvador veio para o Preto, passou o final de semana com a gente. Minha amiga do Rio veio agora. Eu tô querendo ir pro Rio de novo. Enfim, então, assim, você faz conexões também com as pessoas que você... do seu país mesmo. E que vão ser, assim, literalmente sua família, sabe? O que você precisar, elas vão estar aí para você. Tipo assim, foi a sorte que eu dei, pelo menos, morando onde eu morava. Fiz total diferença da minha experiência. Foi assim, meu Deus. Tá aí uma dica que eu nunca falei, levar 2, 3 pares de óculos. Olha pra você ver a importância, quem tá assistindo uma apresentação dessa, né? Levar, realmente faz todo sentido, né? É uma questão que quem para pra pensar numa coisa dessa, né? Enfim, muito tipo bem. assim, pode quebrar, pode acontecer alguma coisa. Você só vai pensar quando quebra, né? E aí, como é que você resolve? Mas você assiste uma aula, se você depende do óculos, né? Enfim, uma ótima dica aí da Fabiana, muito bem. Pode perder, né? A Amanda escreveu ali. Jéssica. Eu perdi, né? Jéssica. O que eu ia falar era realmente dessa rede de apoio mesmo, que a Stephanie falou que é muito importante. Foi muito importante para mim, porque eu cheguei depois. Então, assim, já tinha muitas coisas para resolver. E aí eu cheguei, eu já não conhecia a Fabiana, mas ela já tinha entrado em contato comigo para levar o óculos para ela. E ela foi minha colega de quarto. Então, quando eu cheguei, ela já estava lá, me mostrou onde ficava o mercado, todas as coisas que eu precisava. Por exemplo, a gente faz aqui o andante, né, que é o passe para usar nos metrôs e nos ônibus, para ter acesso. Então, alguém já me levou, me explicou como isso funcionava. Então, como eu cheguei depois com tanta coisa para resolver, essa rede, na minha chegada, foi importante e também todo o processo do meu intercâmbio. Claro que eu fiquei assustada de pensar em morar com 40 pessoas, né? Eu já morei com algumas pessoas, mas foi tipo com 5, com máximo 8. Cheguei a morar com 40 pessoas e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Já tava tudo dando errado para ir, eu ainda vou para morar com 40 pessoas. E foi assim, foi incrível. Eu não faria diferente e foi bom que deu certo para ir nessa época, porque as pessoas que eu conheci, né, fiz esses laços de amizades e eles estavam lá neste momento, naquele momento. E se eu fosse na outra vez, tipo, se eu fosse no próximo semestre, eu não ia conhecer essas pessoas. Então, quando for optar por morar com outras pessoas, e foram todos brasileiros, né, que é muito importante aqui em Portugal, em todos os lugares a gente se apega a brasileiros, mas aqui em Portugal acho que a gente faz mais amizades brasileiras do que, porque tem muitos brasileiros aqui. Então para mim foi assim incrível, eu não mudaria. Jéssica, obrigado. Pessoal, queria perguntar aí para os colegas que foram para outros países, né? Não sei se o Matheus conseguiu acionar aí, que foi para a França, né? A própria Rafaela já mencionou um pouquinho sobre a questão do idioma, a Rayane aí que foi para a Itália, o Thiago, acho que o Thiago saiu, não sei se ele foi para a Alemanha, a Amanda que foi para a Colômbia, e o Arthur que foi para os Estados Unidos. Queria verificar um pouco com vocês a questão da adaptação ao idioma. Como que vocês lidaram com isso? Quanto tempo que vocês precisaram para se adaptar, né? É claro, o português de Portugal também é uma adaptação difícil, né? Mas ainda é um mesmo idioma, digamos assim, e tem toda a questão dos brasileiros ao redor, né? Queria conversar com os colegas aí que foram para outros países agora que não têm o português como idioma oficial. Como foi essa adaptação? Como foi essa dificuldade ou facilidade? Não sei, né? Então, vou passar para a Júlia. Então, eu vim para Portugal, mas é porque é uma questão que aqui a maior parte do meu dia eu não falo português. Então, apesar de estar em Portugal, a maior parte do meu dia eu falo inglês. Porque na faculdade as minhas aulas eram em inglês, porque fazer matéria de mestrado tudo era em inglês e era muito mais fácil para mim entender o inglês do que o português de Portugal, a maior parte das vezes. E agora eu estou fazendo estágio, meu estágio também é todo em inglês. E na minha casa não mora nenhum brasileiro, eu moro com 2 pessoas da Lituânia, um da Itália, 2 da Bélgica, um da Holanda, então, tipo, eu tenho que falar inglês o dia todo. Então, apesar da pessoa estar vindo para Portugal, eu acho importante também estudar outras línguas, estudar o inglês, porque você chega aqui achando que você vai falar só português, só que não é assim, para você conviver com as pessoas e conseguir interagir, resolver as coisas, também tem que ter o inglês.
Maravilha, Júlia. Eu falo isso com toda apresentação de calor, eles falam que é mentira. Eu vou colocar sua gravação, seu vídeo falando isso, tá? Principalmente o IST, tem as disciplinas são em inglês, são as disciplinas do mestrado deles, que é a parte específica do nosso curso aqui, né? É o final de curso aqui, então realmente é fato. Isso aí não tem como fugir do inglês, não. Gente, vou passar aí para a Rayane e depois para o Arthur. A Rayane que esteve na Itália e o Arthur nos Estados Unidos. Meu caso foi parecido com o da Júlia, porque as minhas aulas foram em inglês, mas é claro, tem que ter uma base do italiano, porque senão você não entende o que as pessoas falam com você no dia a dia. Então, eu fiz aula de italiano. Eu fiz aula antes de começar e continuei por lá. E quando eu voltei, eu parei de fazer. Mas a maioria dos meus amigos, eles falavam inglês, então tem que ter essa base do inglês. E você também consegue conversar por lá com o inglês também. Perfeito. A Itália ainda, a Itália ainda o nível de proficiência em inglês ainda é um pouco mais baixo, eu acho. Né? É mais baixo, não é todo mundo que fala inglês. Sim. Então, por isso você tem que ter uma base do italiano para poder entender. Claro que no início ainda assim é um pouco mais difícil, porque você está conhecendo e tendo contato com a língua naquele momento. Mas você consegue, sabe, pegar o básico. Perfeito, ótimo, muito bem. Arthur, e a sua experiência aí nos Estados Unidos? Então, eu, igual eu comentei antes, eu já tinha esse plano de fazer um intercâmbio antes, né? Porque na época ali da pandemia eu comecei a ter mais tempo livre, eu dei uma estudada sobre fazer faculdade fora mesmo, integralmente, né? Todos os anos. Só que eu vi que era muito difícil para, tipo assim, com pouco tempo de preparação, né? Para quem faz esse tipo de coisa, geralmente é quem os pais já colocam para estudar, para fazer esse tipo de coisa, assim, muito novos. Mas eu vi que a UFOP era uma universidade que tinha uma saída para fora muito boa, né? Então foi até um fator que me fez escolher a UFOP. E aí, enfim, eu já comecei a estudar sozinho ali inglês na época da pandemia. Eu consegui pagar ali, minha mãe pagou, na verdade, ali 2 meses de um professor particular. Só que esse professor particular foi muito bom, que ele me ensinou a aprender. E aí eu falei, obrigado, né? Aí o dinheiro, né, começou a encurtar, né? Pandemia ali, a gente sabe como é que foi. Muito, muito ocioso, né? E aí eu comecei a estudar sozinho, então eu fui estudando sozinho o tempo inteiro. Então eu cheguei com inglês até que relativamente bacana, né? Para fazer as provas, né, de proficiência, né? Porque eu ia ter aulas lá só em inglês, né? Tudo em inglês. Então, assim, eu tive esse preparo um pouco maior. Então eu acho que é bem importante pegar antes. E aí... Hoje eu até dou aula de inglês, então, assim, eu achei realmente tem essa importância muito legal. E, igual o pessoal falou, né, muitas pessoas diferentes, né, o pessoal que morava comigo era um marroquino, um menino da Tunísia e outro da Alemanha, e, tipo assim, no mesmo hall ali, né, dos apartamentos, tinha gente da Coreia do Sul, da norte-africano, do sul-africano, então, assim, muita gente diferente, todo mundo acaba que vai falar mesmo o inglês, né, e muitos sotaques diferentes, tipo assim, esse amigo meu marroquino, ele já tinha feito intercâmbio para outros lugares, na verdade, ele estudava no Líbano, e ele me falou, cara, o inglês, na hora que você for conversar com as pessoas, você tem que entender que eles vieram de aprender em lugares diferentes, então os sotaques são muito diferentes, então, além de estudar inglês, você tem que estar preparado para ouvir sotaques muito diferentes, assim, né. Tem aquele meme, né, do sotaque indiano ser muito forte, né, do alemão ser muito forte, e não é meme, né, é verdade. Então, você tem que estar preparado. Tipo, quando você for estudar, você também tem que estudar com a mente bem aberta, assim, que é muita gente falando de jeitos diferentes, é bem legal. Assim. Com certeza, Arthur, muito obrigado. Matheus, a sua experiência aí na França, como é que foi? Você consegue ligar o microfone agora? Agora eu vou... Desculpa que a internet aqui tá meio complicada hoje. Bom dia, se apresenta antes, Matheus, você não conseguiu se apresentar no início? Sim, bom dia para todo mundo. Eu sou estudante da UFOP do mestrado em Engenharia das Construções e eu fui para a França, na Université Grenoble-Alpes, que fica na cidade de Grenoble, que é bem nos Alpes franceses, é bem interior da França mesmo. Mas é uma cidade bem gostosa, assim, de morar. Daí, sobre essa questão do idioma, foi um pouco complicado, porque eu tinha o francês, assim, básico, até entendi algumas coisas, mas o pessoal do interior da França, eles têm muito preconceito com o inglês, eles não gostavam de falar em inglês. Em comércio, essas coisas, que eu tentava, né, falava em inglês, as aulas, inclusive, eram em francês, meio sorte que eu tinha o francês básico, que conseguia entender,
Mas, assim, eu achei lá eles bem receptivos para quem é brasileiro. Porque quando eu falava que era brasileiro, eles tentavam de toda forma me ajudar. Eles desembolavam um espanhol lá, um meio espanhol misturado com francês, mas aí conseguia se comunicar assim. Então, dessa questão mesmo, acho que, por exemplo, quem tiver interesse de ir para lá, é bom, acho que focar mesmo no francês, se for para o interior da França, porque o inglês, eles são meio assim preconceituosos com o idioma. As cidades grandes, né, Matheus? A cidades, a aceitação do inglês ainda é maior, mas exato. No interior, realmente, mesmo que você vá para cursar disciplinas em inglês, a vida social não acontece nesse idioma nas cidades menores, né? Isso vale para outros países também, né? Só dando esse parênteses aí, que eu tenho um amigo que foi para a Alemanha também, né? Acho que era o rapaz que saiu que foi para a Alemanha. Mas meu colega de quarto, Edson, que foi para a Alemanha também, ele falou a mesma coisa, né? Que no interior, mesma coisa. Aí. Sim. Matheus. É isso? É isso. Beleza, obrigado. Então, pessoal, quem vai para as cidades do interior, principalmente, nas capitais, a vida é um pouco mais diferente, né? Então, quase indo para o finalzinho aqui. Amanda. Eu já contei um pouquinho aí dos perrengues que eu passei com o espanhol lá da costa da Colômbia, mas eu acho que a gente muitas vezes tem a ideia de que o espanhol é muito parecido com o português e por isso a gente não precisa se preparar, né? Mas eu acho que é muito importante ter uma preparação e com pelo menos um nível básico, assim, para você conseguir se virar. E, enfim, claro que no dia a dia também todo mundo vai aprendendo. No final do meu intercâmbio, todo mundo fala assim, não, parece que você é daqui da costa, nem dá para acreditar que você é brasileira, porque seu sotaque já está muito parecido com o nosso. Mas acho que essa preparação é muito importante, sim, porque tem muitas palavrinhas, muitas gírias, muitas expressões que são diferentes do português, né? Às vezes palavras que existem lá e existem aqui, mas que têm significados totalmente diferentes, né? Acho que até uma coisa engraçada para complementar é que lá eles falam muito de buceta, então você tem que tomar a buceta. E quando eu cheguei eu ficava assim, gente, o que é isso? Como assim tomar a buceta? E é ônibus. e tomar é tipo pegar, né? Pegar o ônibus. E, enfim, acho que é legal ir procurando também essas dicas, dependendo do país, do lugar que você vai, para poder já chegar até mais preparado e não ter tantos imprevistos em relação ao idioma. Maravilha, mas tô vendo a Ana Laura aqui que vai para o Chile, né, Ana Laura? Então, que já é um outro sotaque aí, o espanhol do chileno, né? Então é importante a questão de quem vai para o Chile, quem vai para a Argentina. E tem que estudar o espanhol agora, gente. O francês, o inglês, todos os idiomas. A questão já são tantos perrengues que você passa. Imagina se limitar ainda mais por conta do idioma, né? Não deixe o idioma ser um entrave, né? Faça com que o idioma seja aí para abrir portas, né? Não para fechar portas e trazer mais dificuldades. Rayane. Lembrei de uma coisa aqui, que quando eu cheguei lá no aeroporto já foi um choque. Porque veio uma polícia, né, federal lá da Itália falar com a gente e eu não estava entendendo absolutamente nada que ele estava falando, porque uma coisa, tipo assim, o italiano é parecido com o português, né, porque é do latim também, e aí a gente chega achando que a gente vai entender e quando chega na hora é um choque, mas aí é continuar estudando. E tem escola lá que é associada à universidade que você consegue fazer um mês gratuito de italiano. Então, eu indico que procurem. Perfeito, Rayane, muito obrigado aí. Ludmila, de qual idioma? Escreve aí no chat. Pessoal, vamos mais 5 minutinhos aqui. Nós aqui na UFOP temos o projeto Welcome, né? São bolsistas, né? Não temos servidores para coordenar isso, são nossos bolsistas que promovem atividades culturais com os alunos estrangeiros, né? Nós temos hoje cerca de 120, 130 alunos estrangeiros aqui na UFOP. Para o ano que vem tem mais de 80 chegando, né? Para graduação sanduíche, graduação plena, mestrado, doutorado pleno, sanduíches, estágio. Então tem aumentado muito esse fluxo. E os membros do projeto Welcome são responsáveis por organizar atividades culturais, questões de Polícia Federal, registros, moradia, né? Eu queria saber de vocês aí, como que foi, algumas 2, 3 pessoas que quiserem comentar, como foi esse trabalho? Existia um projeto Welcome do lado de lá? Existia um grupo, um buddy? Como era esse apoio de integração nas atividades culturais? O que vocês têm a relatar do trabalho feito do lado de lá? Júlia? Depois eu passo para o Arthur. Então, a universidade aqui, assim que você chega, eles têm um projeto de te apresentar a universidade, e nessa primeira semana eles tentam fazer uma integração dos alunos, eles criam um grupo, e aí tem meio que uma pessoa que fica responsável por aqueles intercambistas que chegaram, então ele sempre dá dicas, faz o que pode para poder ajudar, só que não é como é na UFOP. Então, aqui tem
tem 2 cartões para estudantes, um é o SN, o outro eu não me recordo o nome, e é meio que uma associação estudantil daqui, que ela promove vários eventos, eventos aleatórios, tipo, sei lá, oficina de cerâmica, um dia para poder surfar, e aí toda semana eles fazem eventos com temática de cada país para poder integrar as pessoas, então acaba que essa integração fica mais por conta dessas organizações que são meio que externas à faculdade, mas que integram todas as universidades que tem aqui em Lisboa. Perfeito. São associações que meio que assumem um pouco, né, esse papel. Beleza, ótimo, bom saber. Passa aí pro Arthur. Gente, no meu caso, eu fui super bem recebida, assim, também nesse sentido. Tinha a Sarah lá, que era a pessoa que eu conversava por e-mail, né, para me fornecer todo o suporte para me inscrever e tal. E aí, quando eu cheguei lá, ela que me recebeu também, recebeu todos os estudantes estrangeiros, e ela já forneceu uma série de meios de apoio, assim, desde um psicólogo para você conversar, outras pessoas para te direcionar, igual o intercambista amigo tem aqui, pessoas no sentido para te ajudar a resolver problemas burocráticos e até problemas, tipo assim, trabalhos de escola mesmo. Então, assim, tinha lá uma pessoa para revisar os seus textos. No meu caso, o meu era mais programação e tal. Então, era algo mais, não tão necessário. Mas, assim, se você escrevia um texto, você podia mandar para revisar, para eles revisarem o seu documento. Levava para alguns passeios, assim, também. Então, assim, nesse sentido, foi bem tranquilo, bem... Eles avisaram tudo isso antes também, né? Me avisaram tudo essas coisas antes também. Beleza, Arthur, obrigado. Pessoal, estou compartilhando aqui antes de passar aqui para o próximo colega sobre o intercambista amigo, né? Que é uma lista de contatos dos nossos alunos da UFOP que fizeram mobilidade. Se algum de vocês aqui, pessoal, que estão apresentando e não estiverem na nossa lista, quiserem disponibilizar o contato de vocês, manda um e-mail para a DRI, olha, pode colocar meu nome na lista do intercambista amigo. Vários de vocês já estão lá, mas talvez algum que não respondeu a tempo, né? É possível ainda, e quem está aqui como ouvinte, acesse essa lista lá. São alunos que ou estão lá agora, ou que irão, né? Para Porto tem vários, né, gente? Algumas universidades talvez não tenha para aquela universidade específica, mas para aquele país, né? Que talvez vai para a Itália, né? Que talvez não é a mesma universidade, mas é alguém que pode auxiliar, tá bom? Acessem a nossa lista do intercambista amigo. Não estou com mais a ordem aqui, mas está com Antum, Stephanie e Jéssica. Vamos nessa ordem aí. Isso, tá. Bem, em relação a essas instituições, nesse recebimento, lá na medicina a gente teve 2, né? Seria como se fosse uma atlética, mas é uma atlética mais cultural. Agora eu não me recordo o nome, se alguém de Porto aí lembrar. É aquele povo, enfim, com as sopas típicas de lá, né? Eu esqueci o nome. Mas, enfim, eles recebem a gente bem, faz a apresentação do curso. A praxe, exatamente. Então, eles me receberam muito bem, mostraram o hospital, mostraram o curso, fizeram uma jantinha ou outra ali para mostrar um pouquinho da cultura deles, né? Mas, enfim, isso é uma parte, mas o que eu gostaria de ressaltar muito, porque isso já foi dito ali na questão de morar junto, que foi uma rede de ajuda. A minha rede de ajuda, na verdade, foi o Erasmus, tá, sabe? Então, assim, meus amigos que eu mantenho até hoje, eu converso até hoje, são Erasmus, de outros países. Eu entrei nesse universo europeu, assim, internacional, pelo Grupo Erasmus, mantive contato com vários no Grupo Erasmus, ia na festa dos grupos, participava de eventos, ia no bar com esse pessoal do Erasmus, ia jantar. Enfim, eu acho que foi um leque que me abriu, assim, sabe, de abrir a cabeça, a mente mesmo. Eu cheguei a viajar para alguns países, não muito frequentemente, mas eu ia, uma vez ou outra, no meu tempo livre. Então, eu já fui para Malta ali, já tinha ido para a Itália. E o Erasmus, ele é um grupo europeu, né? Então, tem Erasmus em Porto e tem Erasmus em Malta. Eu solicitava para entrar nesses grupos quando eu ia visitar um país, e eu entrava no grupo de Erasmus do país. Então, eu sabia os eventos que tinha no país quando eu visitava para ir à noite. Eu pedia ajuda, o povo me ajudava no país. Eu fui para a Itália, eu cheguei aí para Florença, inclusive, amo, não sei eu esqueci quem que foi, mas eu acho que é uma das minhas cidades preferidas da Itália, disparado. E Roma, eu entrei no Grupo Erasmus também. Então, assim, a gente chega numa capital como se a gente chegasse em São Paulo sem saber nada, só o ponto turístico, quando na verdade você quer saber e conhecer tudo, né, da cidade, de quem vive lá. O Erasmus, ele te oferece essa oportunidade. Então, assim, minha dica, que fique marcado para o resto da vida, entre e participe desse Grupo Erasmus, que eu acho que foi, além do curso, né, claramente, que eu fiz lá, acho que foi a segunda melhor coisa, assim, que possibilitou eu conhecer tudo, né, tudo que eu queria, o Erasmus me possibilitou. Então,
Coloquem isso na cabeça, para quem vai para a Europa, no geral. A rede Erasmus, né, pessoal, são europeus que estão fazendo mobilidade num outro país europeu, mas acaba virando, todo estrangeiro vira Erasmus, de certa forma, né? Então é importante fazer parte desses grupos aí para quem vai para a Europa. Certamente são grupos aí que atuam nessa questão da integração e muitos alunos estrangeiros. Então, é um grupo de alunos estrangeiros para alunos estrangeiros. Então, facilita muito a vida do aluno, do intercambista, né? Jéssica? Eu ia falar justamente isso do Erasmus, que o Antônio falou, que a universidade ela tem, sim, uma recepção para os alunos. Como eu cheguei depois, eu não participei, mas os meus colegas me falaram que foi incrível, fizeram um tour pelo Porto, passeio de barco e tudo mais. E foi o Erasmus que foi o meu, além da minha casa, né, com muitas pessoas, mas essa integração na cidade com alunos internacionais foi através do Erasmus, que eles faziam festas, e tinha várias situações, né, para um conhecer o outro mesmo. E aí são vários alunos de toda a Europa, porque nós somos intercambistas, mas aqui, como ele falou, são todos Erasmus. Perfeito, Jéssica. Vou passar para a Stephanie e nosso tempo vai acabar, então vou só dar uma despedida no final. Stephanie. Bom, aqui também em Coimbra o Erasmus é muito forte, então a principal forma de conhecer outras pessoas era pelo Erasmus. Mas aqui a praxe é muito forte, a praxe é como um trote do Brasil. Então aqui em Coimbra a gente tem alternativas à praxe também, que conectavam muitos alunos, como alguns projetos que chamavam Criatividade, que tinha alguns eventos de roda de conversa, oficinas, exibição de filmes, e era tudo para os alunos não irem para a praxe, conhecerem as repúblicas e conhecerem esse outro lado da integração, então foi muito legal também. E a Associação Acadêmica da Universidade também fazia eventos de integração, então era bem legal, mas aí já era ligado à praxe também, eu acabava não frequentando, porque eu moro em uma república e é antipraxista. Então, era isso também. E a universidade também prestou apoio. Quando eu cheguei, o meu coordenador de curso me mandou e-mail, se mostrou disponível para me ajudar, trocou meu plano de trabalho. Foi bem tranquilo. Muito bom, obrigado, Stephanie, pelo relato. Bom, pessoal, estamos aí, né, ao final. Eu tinha uma lista de 18 perguntas para fazer aqui, é óbvio que não dá tempo, né, mas vários dos assuntos foram percorridos. Eu queria agradecer a cada um de vocês aqui que apresentaram um pouco da sua experiência. Para quem ainda está em contato com esses alunos estrangeiros, convide-os para vir para o FOP, né, para aqueles que estão aqui já vão fazer mobilidade no próximo semestre, aproveitem muito as dicas. Tomada, gente, a dica da Amanda, eu já passei perrengue por Tomada, tá, na Colômbia. Então, assim, levem os adaptadores de tomada, né? Então peguem essas dicas para aqueles que querem fazer futuramente ainda, vão se inscrever nos editais. Isso aqui já abre muita mente de vocês, muitas questões para vocês levarem em consideração. E aquilo, para aqueles que estão em Ouro Preto, né, Mariana, temos uma terceira roda de conversa amanhã, também presencial. Cada roda é única, os assuntos, os temas são os mesmos, mas cada um vai trazer esse assunto de uma forma. Então, quem estiver por aqui e quiser compartilhar, participar como ouvinte, amanhã também na última apresentação, agradeço demais. E essa apresentação vai ser disponibilizada depois aí do YouTube, tá, pessoal? É claro, só para questões acadêmicas, de apoio, espero que nenhum de vocês aí tenha algum problema com isso. Agradeço demais aí, vocês são, é um desafio, né? Vocês são aí, é uma grande conquista passar por tudo isso, e tenho certeza que vocês amadureceram aí grandemente. Todos os perrengues que a gente passa aí nos ajuda a crescer como pessoas, como profissionais. Tenho certeza que, por mais que tenha sido difícil no início ou período todo, isso aí fortalece muito a gente. Então, muito obrigado a todos vocês. A DRI está aqui à disposição com todas as nossas várias limitações. Como sempre, né, esperamos que tenhamos aí mais investimento na internacionalização do Brasil, né, das universidades federais. Até lá a gente segue batalhando aí, contando com o apoio de vocês, estudantes aí também, para difundir o trabalho e apoiar os alunos e outras pessoas que tenham interesse. Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham aí uma ótima semana, bom finalzinho de ano para vocês. Até breve. Obrigado mais uma vez.